Programa FBG, número 27, episódio de número 27. Vamos que vamos, falando que está no tema, título, o povo, que é até difícil falar desse país, que eu já estudei no passado acerca, está me acompanhando em outro canal, quem diria? A gente chega aonde não imagina, especialmente em países não tão conhecidos assim, como esse, do Quirguistão. Alguém mandou uma mensagem para mim no outro canal. Eu gravei um vídeo sobre a abertura do Natal na cidade e eu fui checar que ela vinha com o idioma dela. Hoje em dia o YouTube permite que pessoas escrevam no idioma e seja traduzido, quando não tem o próprio áudio traduzido no idioma da própria pessoa. E o comentário foi esse que eu vou compartilhar com vocês aí, que já está na tela exatamente, que está na língua, no idioma próprio do povo do Quirguistão. E a língua que eles falam lá é própria deles, que tem um pouco de influência da língua turca, ou é derivado dessa língua. E o segundo idioma mais falado é o russo. A língua deles é do quase o mesmo nome do país, é o Kirguiz. Então, em Kirguiz foi falado aí essas palavras, colocado essas rosas, e o QG aparece, já eu mostro aí, a bandeira do país, que é em inglês, ou como o país fala para o povão, o tal do Quirguistão. Sabe, o próprio comentário, ele é desejando Feliz Natal, no idioma próprio. Como eu vou mostrar agora para vocês na tradução, traduzindo para o português, feliz aniversário, as rosinhas. Quando você traduz para o português, aparece a bandeira, essa bandeira vermelho, amarelo, com uma espécie de triângulo, já vou mostrar para vocês, é do Quirguistão. Então, veja só, abertura do Natal São João, a gente nem imagina aonde pode estar chegando a muitos países, como eu disse, não tão conhecidos como esse, o Quirguistão. Vamos ver o que é o Quirguistão? Vamos lá, separei aqui. O Quirguistão é um país montanhoso sem litoral na Ásia Central, cuja capital e maior cidade é Bishkek. Foi uma república da antiga União Soviética e declarou independência em 1991. Por isso que eles falam como segundo idioma o russo. Sua economia é baseada na exploração de recursos naturais, com o país possuindo uma cultura rica em influências históricas da Rota da Seda. Geografia: capital Bishkek, aproximadamente 6.620.000 habitantes, terreno predominantemente montanhoso, com cerca de 70%. Agora vamos a outro detalhe sobre a religião e sobre as fronteiras. O Quirguistão faz fronteira com o Cazaquistão no norte, com a China, que é um país da Ásia, no leste, com o Uzbequistão no oeste e o Tajiquistão no sul. Religião: a maioria da população, mais 90%, é muçulmana sunita. Existe uma diferença no muçulmanismo ou islamismo entre xiita e sunita. O xiita é um pouco mais radical do que o sunita, mais ou menos. Por isso que lá eles aceitam a igreja evangélica ou protestante, católica, religião cristã, que já eu vou mostrar aí para vocês também. Então, na cidade de Karakol, no Quirguistão, tem lá a igreja ortodoxa russa. Olha que bonita essa igreja aí, por conta de pertencer à União Soviética, por isso que eles falam russo, e aceitam, obviamente, a igreja ortodoxa russa. Outras igrejas mais radicais, sendo evangélico-católicas, há uma checagem. O governo tem que dizer se pode ou não estar no país. Não tem necessariamente uma barreira, um impedimento para que se abra igreja, mas desde que passe pelo Estado. E caso isso não aconteça, quem vai para lá são considerados missionários ilegais e pode sofrer algumas sanções, multas, pode até ser preso em alguns contextos, depende lá da denúncia, e é isso. Karakol, anteriormente Przewalski, é uma cidade do Quirguistão, capital da província de Iskirkul. É a quarta maior cidade do país, contando com uma população de 67.100 habitantes, segundo o censo populacional de 2009. Então, é onde existe lá a Igreja Ortodoxa Russa. Eu já vou trazer outros detalhes também sobre a religião, porque tem o portal Portas Abertas, que fala que existe muita perseguição. Mas esse cenário de perseguição também tem que ser analisado. Vamos ver aqui. Por que a igreja russa não é perseguida? Porque ela só lê a Bíblia, ela evangeliza, ela não faz prosélitos,
seguidores, não força ninguém a ser daquela religião. E como lá a religião oficial é o islamismo, eles não querem perder a predominância. Mais ou menos isso, é uma maneira de se defender ao proibir que haja aquela evangelização maciça, digamos, que possa acontecer, que está acontecendo no Brasil. Outrora, a predominância era católica, a igreja católica. Com o passar do tempo, a igreja evangélica foi ganhando corpo, força, e hoje em dia tudo aponta, segundo as estatísticas, que possa ultrapassar a igreja católica em algumas décadas. Para evitar isso, então, existe o controle. É compreensível para que eu seja contra todo tipo de autoritarismo ou totalitarismo, perseguição ou censura. Gente quer ficar a sós e curtir a vida numa boa. Gente quer dia de sol todo fim de semana. Gente quer tudo e ao mesmo tempo nada. Gente quer rodar pelo mundo, sair da rotina, cair na gandaia. Lá lá lá, come on. Quer ficar a sós e curtir a vida numa boa. Gente quer dia de sol todo fim de semana. Gente quer tudo e ao mesmo tempo nada. Gente quer rodar pelo mundo, sair da rotina, cair na gandaia. Lá lá lá. É isso e aquilo, fomos mal acostumados. A gente é um perigo, estamos sempre do lado errado, do lado errado. Uou! A gente quer ficar a sós e curtir a vida numa boa. A gente quer dia de sol todo fim de semana. A gente quer tudo e ao mesmo tempo nada. A gente quer rodar pelo mundo, sair da rotina, cair na gandaia. Lá lá lá, come on! Encontrei ele, bateu aqui nas costas, assim, levei um susto, não sei se tem algum assalto aqui. Olhei, era ele. Ô, irmão, tá lembrado de mim? Certo? Tá bem, né? É, não, agora eu casei. Casou com outra. Eu tinha engravidado uma solteira. Você tá bem, então, comprasse a tua moto, comprasse tudo. Aí ele meio que se encaixa nisso aqui. E era uma pessoa boa, assim, de conversar, de falar de palavra. Até gostava, mas podendo aplicar um golpe ali, era dos toques. Agora, sobre essa questão do empréstimo, temos o empréstimo entre dois irmãos, a gente pode dizer o empréstimo pessoal, e nós temos o empréstimo do banco, ou o empréstimo virtual. Temos o empréstimo consignado para os aposentados, que é descontado na folha. É pecado fazer um empréstimo? Se você tem condições de pagar esse empréstimo, não é pecado. Principalmente você que é aposentado, vai ser descontado na folha, não tem problema. Agora, contrair sem ter realmente a possibilidade de... Agora, se for, não, eu vou fazer empréstimo, eu tenho condições, eu creio que eu vou ter condições. Até creio que não seja, porque eu mesmo já fiz isso. Aí tive problema de não pagar um mês ou outro, mas depois de conta de pagar.
Isso aí é normal, ainda mais em questão de pandemia, não é pecado. Do mesmo modo, você pedir um cartão de crédito e você deixa às vezes de pagar o cartão de crédito. Ou paga um mês sim, outro mês não, e depois paga tudo. Isso aí não é pecado. Porque tem gente que é exagerada, que acha que a pessoa não pode fazer nada. Não pode pedir empréstimo, aí vai morrer da fome. E é claro que a pessoa que tem condições, sabendo que aquele fulano, me empresta aí 100 reais. Você sabe que não tem condição de pagar. Você, tendo condições de ajudar, só pode pegar esses 100 reais, eu não vou cobrar de ti. É o mais certo fazer isso. Outra coisa, empréstimo com usura é pecado. Você empresta 100 reais e quer receber 500 reais. Isso não procede. Você às vezes cobra mais juros que o próprio banco. O banco ou os proprietários de banco fazem pecado pior. Principalmente agora nessa pandemia, você percebe, qualquer empréstimozinho, eles querem 3, 4, 5 vezes mais. Bancos e outras cooperativas, redes aí de empréstimo que fazem. Tome cuidado para não se endividar. Porque para se endividar é muito fácil. Depois para pagar é aquele turbilhão, aquele problemão. É aquela coisa. É muito fácil se endividar. É muito fácil tu ter. Mas também, em outras palavras, é muito fácil você perder. Porque se você não paga, já vem com tudo em cima de ti. E cobrando juros, e ameaçando colocar você no SPCs, e te ameaçando que vai te processar, e vai fazer protesto no cartório. Então examine, tenha uma educação financeira. Provérbio fala de educação financeira, a gente tem que prever isso. Eu geralmente não caiu a internet. Não que eu sou santo nessas coisas aí de finanças, que eu já errei, eu já fiquei endividado, já estive no SPC. Aí graças a Deus, depois de tanto tempo, paguei. Depois contraí uma dívida, deu uma problemática, paguei. É bom você estar com o teu nome limpo. Mas eu sempre tive em mente, eu só vou ter aquilo que eu posso pagar. Eu só vou procurar aquilo que eu posso pagar. Seja no empréstimo, seja no cartão de crédito. Porque a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode dar uma de louco. Eu posso tudo. Pode tudo? Nada, não. Eu posso tudo naquele que fortalece. O Senhor vai prover. Vai prover, será? Aqui no YouTube mesmo você se engana. O YouTube tem vezes que te dá, digamos, um dinheiro razoável e tem vezes que não dá nada, nada. Como eu estou passando um perrengue aí de quase 2 meses, já, aliás, quase 2 meses não, já, quase que uma tônica. Mês sim, recebe, o outro mês não recebe. Mês sim, mês não, mês sim, mês não. Aí você vai contar com isso, ainda recebo pouco, menos da metade do salário mínimo. Aí eu vou fazer uma dívida de R$1.000. Eu não recebo R$1.000 aqui. Vou fazer uma dívida de R$500 por mês, eu não recebo R$500 aqui. Então tem que tomar cuidado com isso aí, né? Usando de exemplo, de parâmetro. Bom, o guri vai 200 vezes à cafeteira tomar café. Desde quando o guri toma café e a paspalha da mãe não vê a falta de educação do pivete. Água. Essas falta de educações, quebras de etiquetas é um problema. Um toldo de lona na praia. Alguns estavam debaixo do toldo, a peça de lona. E outros foram para fora, pegando sol. Mas todos estavam ativos nas mesmas conversas. Cada um dos grupos parecia ter algo muito pessoal a contar, ou talvez a desabafar. À medida que as pessoas vão se tornando mais íntimas, vão soltando a língua. Fazem entre si como que um tipo especial de psicoterapia. A psicoterapia do sol e mar, quando estão na praia. A certa altura, uma jovem conta aos amigos que ficou surpresa ao saber que a mãe estava namorando e ela, filha, não tinha a menor ideia desse atrevimento da mãe. Pensei comigo, porque a surpresa, afinal, é tão bonito quando a mãe namora, o pai mesmo depois de muitos anos de casados. Ora, o Prates, não te faça de tolo, a garota não se referia ao pai dela. Os pais são separados. A moça estava chateada, era com essa conta surpresa apresentada pela mãe, um namorado. Tudo aconteceu numa casa, a mãe e a filha moravam juntas, não raro, uma sai para um lado e a outra para o outro. A garota contava que havia saído para passear no final de semana, fora com amigos. Desentenderam-se e ela voltou para casa, chateada, afinal contara com aquele final de semana especial com os amigos na praia. Ao chegar em casa à noite, a surpresa, olha, a mãe estava à vontade,
com o namorado, muita vontade. A garota que não esperava por aquela cena fez a sua cena. Paro por aqui e pergunta a leitora, casada ou separada? A garota agiu certo em cobrar da mãe uma explicação por aquela chocante surpresa? De minha parte, vivo dizendo que os filhos têm a obrigação de contar aos pais sobre o que estão namorando, quem são as peças, tipo de pessoas, o que faz, a família, tudo certinho, ou tudinho, sem esconder nada. Pai e mãe têm que saber. É obrigação de filho respeitar os pais e contar a eles quem são suas parceiras. Mas essa moeda de pais e filhos, você sabe, tem dois lados. Seus filhos têm rigorosas obrigações com os pais de igual modo, têm rigoríssimas obrigações com os filhos. Sem essa de que a mãe, viúva, separada, o que for, pode fazer o que quer. Sim, ela tem essa liberdade, mas os filhos precisam estar avisados. Imagina o contrário. A mãe sai para passear um fim de semana na praia, aborrece, no meio do caminho volta para a casa, encontra a filha à vontade, muita vontade, com um bermudão. E aí seria correto isso? Pais e filhos devem se respeitar, os dois devem bater continência uns aos outros, ouvir a zorra, e pode ser total, o que é muito triste. É verdade, tem que existir o respeito mútuo, e cada um tem que fazer por onde, né? Mas nem sempre acontece isso quando são pais verdadeiros e filhos verdadeiros. Vamos a outra aqui. Copos. Até quando vai continuar nas empresas a orgia dos copos plásticos, descartáveis para tomar água? O sujeito toma um gole e joga o copo plástico fora. Esses copos vivem 200 anos no ambiente, ou no meio ambiente. É a hora de as empresas exigirem dos funcionários que cada um traga de casa seu copo. Ordem, cúmplice. Ou no mínimo, né? Pegou um copo, fica aquele copo o dia todo. Não vai descartando, como muitos fazem. Toma um gole, joga fora. É complicado aqui também. É isso aí. Temos aqui outra. Os franceses são os dos que mais se matam no mundo. Mas o trabalhador francês dá inveja ao mundo. Ele tem jornada de trabalho de 35 horas semanais, salário mínimo poupudo, férias prolongadas e aposentadoria precoce. Por que se mata? Exatamente por isso, tédio e vadiagem. Pode ser, né? Então tá aí os comentários à vista, como deixam os banheiros dos shoppings e das escolas e universidades. Só imundas, mas empetecadas não perde a pose. Empetecadas, olha só. Mas elas não perdem a pose. A pergunta que deve ser feita: por que as gurias entram num vício? Estão entrando nos vícios por quê? Porque não se garante? Porque sem as drogas que lhes alteram as percepções, elas se veem feias, sem graças, tolas mesmo. E são tudo isso. E é tudo isso. Quem não se preza, que não se respeita, quem se torna uma Maria vai com as outras, não pode ir longe na vida. E é claro, vão acabar se juntando, casando com um sujeito que lhes é muito parecido. São poucas as garotas que dizem não às tentações que aparecem nas noites de baladas e barzinhos. E as piores companhias são as chamadas melhores amigas. Claro que tudo que foi dito vale para os guris, os garanhões, e se acham os tais e não passam de uns boca abertas, trouxas. Dizer não, garota, deve ser a sua marca no seu futuro, a sua vida. Tenha coragem para dizer não. Entenda que você pode tudo e de cara limpa e não precisa estar drogada para nada, eu disse, ouviu? Quase esqueço nessa reportagem de que falei e que trata dos vícios das meninas de hoje. Numa foto aparece uma delas e o texto diz assim: comecei a fumar aos 14 e não pretendo parar. Aí a garota vai parar? Sim, claro que vai parar, na UTI. Esse fato aí de jovens estarem nas drogas, né, uma novidade somente de jovens, filhinhas de papai. Olha, certa feita um camarada conhecido meu me contou uma história e eu fiquei pensando, não, deve ser mentira tua, não pode. E essa garota aí, ela é filha aí do camarada lá, não pode, que tem um alto cargo no emprego público, não pode. Não, olha, é assim, e o camarada que tá com ela também é assim. Pois eu constatei, era. E eu pensava que ela era a santinha que estava comigo, desde, sei lá, primeira, quarta série, sei lá,
ou quinta série, alguma coisa assim. É lamentável. E sobre fumar, de adolescente, a minha mãe, por exemplo, começou a fumar acho que com 16, fumar cigarro, só cigarro. Com 16 anos, ou antes dos 18 anos, está fumando até hoje, quase com 70. O vício é triste, terrível. Lembrando que o cigarro tem 4.720 substâncias, entre as quais 600 são cancerígenas. Cigarro é terrível. E é a porta de entrada para muitos outros tipos de drogas e drogas pesadas. Então, tome cuidado, você jovem, que está entrando nessa vereda, nesse caminho, e você que é pai, você que é mãe, né? Não, uma olhada. Me recordo que apesar que a minha mãe fuma até hoje, eu quando fui tentar fumar, até porque na minha época era fazer um grau, eu não sabia tragar, fiquei ali talvez uns 2 meses ou 3 meses tentando. Dois primos, um dos primos que sabia já fumar, eu não sabia, e eu fazia meu grau, meu charmezinho, vamos dizer, entre aspas, até que uma colega, Santa Bárbara, viu e contou para a mãe. Na época estava a mãe lecionando e aí repreendeu e proibiu eu comprar as carteiras de cigarro. Na época era barato, 2, 3 reais, comprava até umas carteirinhas boas, entre aspas. Mas graças a Deus que realmente eu não soube tragar e não virei um viciado. Foi a minha experiência aí com 13 anos de idade, e eu já com essa perspectiva aqui que foi falada nesse texto aqui, ok? Então vamos lá, irritação, irrita ver homens fortes na fila dos idosos nos bancos. O curioso é que esses farsantes não admitem ser chamados de velhos quando andam na rua, mas basta entrar num banco e vão direto para a fila dos idosos. Safados. E uma mulher com uma baita criança no colo também. É um embuste, é uma simulação, um logro. Chão e fila comum. Irritação, né? Olha só, irrita. Homem forte na fila dos idosos. O curioso é que eles não admitem ser chamados de velhos, mas quando é para ter privilégio, eles querem estar lá como velhos, né? E tá cheio de gente com mente muito idosa aí. O problema não é envelhecer, e sim ter uma mente idosa. E realmente as drogas envelhecem mais ainda, porque queimam os neurônios, destrói a sua mente. Então, estou seguindo conselhos aqui pratianos, né? Pratizando, sei lá. É o que menos falta. Levianos. O que significa a palavra leviano? Insensato, leve, imprudente, precipitado, sem seriedade. Levianos. Tudo bem que os pais educam mal, mas não se justifica que filhos sangrem, os pais exigindo deles marcas de grife para a mochila da escola e roupas que só os ricos podem comprar. Mas são crianças, não sabem o que pedem. Sabe sim. Você sabe. Isso aqui é interessante, a gente sempre quer estar na moda. Eu me recordo da minha época de adolescente, que eu ganhava umas roupas do meu primo, que era praticamente meu irmão, que morava na mesma casa dos meus avós. Eu estava lá com roupa de grife. Só, Mormine, Hang Loose e por aí vai. Aí as pessoas olhavam assim para mim, pô, esse camarada é riquinho, né, filhinho de papai? E aquilo foi entrando na minha cabeça assim, não, tem que estar aqui com essas roupas para ser o bambambam. E muitos pensavam na época, que inclusive a minha mãe dava aula, que aquelas roupas eu ganhava da mãe. Mas era do meu primo, que já estava bem encaminhado na vida, trabalhando no mínimo, talvez assim, deixa eu ver, quase uns 10 anos já, e já tinha dinheiro suficiente para comprar roupa mesmo de grife. Um medo de engano. O jovem, na época de jovem, ele quer pertencer a um grupo. E se ter que pertencer ao grupo é ter que ter roupa de marca, então ele faz de tudo, inclusive rouba. Inclusive faz coisas que são crimes, né? Não quer dizer que é o caso meu de roubar. No máximo eu pegava emprestado ou avisava, né? Quem não morava no mesmo lugar. Mas é uma coisa para pensar mesmo, né? Não precisa de tanto assim. Eu me recordo de certa feita também que precisei de material escolar e um parente me deu, para não dizer o parente. Eu extravasei até naquela. Agora eu vou poder, já que ele está me dando, já deu valor, eu vou comprar pasta escolar melhor, mochila melhor, isso melhor. No fundo, ajudou porque eu fiquei 2 ou 3 anos com aquele material. Eu sempre fui uma pessoa de preservar o material, de cuidar e tal.
Mas, todavia, aquela minha postura só serviu para que o parente não me desse novamente quando precisasse, porque eu fui exagerado, extrapolei os limites, e dois, para me aparecer o bam bam ali. Aí, quer dizer, da meia-noite, do dia para a noite, ou na virada da meia-noite ali, eu que era considerado coitadinho, o Zezinho assoalho da escola, já virei o Zezinho playboyzinho, neto com 2T, deputado da cidade. É complicado, né? Foi uma vaidade minha, foi um ego meu. Mas eu era adolescente, né? Ainda estava aquelas emoções assim afloradas, sem ser controladas. Enfim. Li num jornal: 22% dos jovens com renda familiar de até 2 salários mínimos acham muito importante estar na moda e fazem de tudo para acompanhá-la. 2 mínimos é renda de miséria e querem andar na moda? Livros bermudões. Eu gosto dessa expressão do pai. Bermudões. Estude para sair da pobreza. É porque o jovem acha, 2 salários mínimos tá bom, né? Se naquela época, isso aqui deve ser o quê? 2010, por aí. Os 2 salários mínimos já não é nada. Já não era nada, imagina hoje. O que você faz com 2 salários mínimos? É complication mesmo. Então, mais manifestação aqui do nosso querido Prates, com a insensatez dos jovens sendo tanto os incomodantes dos seus próprios pais, como achando na sua presunção, na sua jactância, glória, ou na sua soberba, que tá bom o suficiente ter uma renda familiar de 2 salários. 22% dos jovens com renda familiar de 2 salários mínimos acho muito importante estar na moda. A gente tem que estar na moda, mas a moda às vezes é cara a peça. Quando ela muda também, às vezes é até barata a peça, enfim. Vai depender do ponto de vista da época, do tempo. É mais um recado do Sagrado Prates aqui para todos ao consumo. Vamos lá. Se a pessoa é pobre, antes de mais nada, tem que admitir, sou pobre. Exatamente. O Bruno nunca disse que é rico, apesar de ter um sobrenome de rico. O Bruno sempre diz que é pobre. Admite isso aí. Mas não quer dizer que eu seja pobre intelectualmente, em outras áreas. Pobre materialmente, isso não quer dizer muita coisa também. O pior é, isso aqui. Estou feliz com a minha pobreza. Essa deve ser a segunda pergunta. A resposta, imagino, não estou. A partir daí, um sujeito inteligente para e pensa, bom, se eu não fizer nada de especial fora das minhas rotinas, vou continuar pobre, morrer pobre. E duvido que alguém queira isso para si. Duvido, é verdade, ninguém quer morrer pobre. O que li é que me deixou irritado, disse Prates. Foi, como disse, uma loa ao consumo burro. Uma mentira ao consumo burro. E a LOA pode significar lei orçamentária anual também, se fosse no direito administrativo, não é o caso. Mentira. Era uma reportagem sobre jovens, um desses cadernos que hoje são moda nos jornais. Nesse artigo, um entendimento dizia que faz sentido, muito sentido, um jovem pobre torrar o seu dinheiro em roupas caras, de grife, dando como que um tapa na cara da sociedade brasileira excludente, que exclui. Que estupidez! Quem de nós não se sente de um modo ou de outro inferior a alguém? Essa inferioridade pode ser do que for, ela é inerente à condição humana. Passamos pela vida nos comparando aos outros, ora ganhando, ora perdendo, é da vida. Daí a alguém aconselhar os jovens pobres a que se igualem aos que têm dinheiro só para sentir o prazer de poder comprar, é uma estupidez lastimável. O que eu digo aos jovens pobres quando falo a eles nos colégios é que estudem, durmam em cima dos livros, tirem boas notas, passem de ano. Um bom recado. Façam faculdade ou se especializem em alguma função que os possa dar distinção profissional, etc, etc. Com isso, certamente, um dia poderão gastar com sobras, terão para gastar. Mas não hoje. Hoje, para quem é pobre, a lição é poupar, guardar. Exatamente, aqui é uma bela lição de economia. Ou investir, se der, mas jamais torrar o dinheiro do trabalho em aquisições de exibicionismos. É burrice pura. Mas é bom ter um momento de alegria, de gozar do prazer de comprar.
o que nos vale a pena igualar-se, enfim, com os que sempre podem. Burrice, já disse, burrice petrificada. O sábio é o jovem olhar-se no espelho da vida, admitir-se pobre e lutar muito para sair da pobreza e conquistar o que hoje não pode, por não dispor de recursos. Mas no dia em que puder, que grande vitória, que celebração. E que prazer especial investir uma roupa da moda, pagar e sem gemidos, mas gastar hoje todo o salário para tentar artificialmente ser igual aos que podem, que tolice. Guria quer a frase mágica para que um dia lhe possibilitará ter tudo o que deseja, hoje, em sonhos ainda impossíveis? Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Creia, estude, lute e depois me conte. Esse é o recado do Luiz Carlos Prado com relação a cuidar das finanças, ter uma educação financeira, com relação às frivolidades, exibicionismos, a querer se igualar, né? Não é igualar os outros para não ficar excluidinho, sendo que não tem condições. Então a pessoa tem que admitir, não, eu não tenho condição no momento, o dia que eu tiver, eu vou lá e faço. Enquanto não tenho essa condição, eu vou ralar para que um dia eu possa ter. Esse é o recado. Para os jovens saberem muito bem investir o seu dinheiro naquilo que vai, no futuro, lhe dar algo rentoso. Ou saber guardar. Porque hoje você pode ter um dinheiro para comprar um carro do ano, mas amanhã pode estar passando o maior perrengue da sua vida, não tendo nem o que comer. O que adianta? Verdade? Conselho muito sábio aqui do nosso... A exemplo da água que lava tudo, só não lava a língua dessa gente, o dinheiro também iguala os saldos bancários, mas jamais as grandezas da mente. Queres ser diferente? Estuda, lê, pesquisa, envolva-te com grandezas da mente e poderás andar a pé, sem dinheiro. Estarás tão alto, tão acima da patuleia, do povinho, que sem nada nos bolsos, ainda assim serás admiravelmente um Everest humano. Olha só, uma reflexão muito interessante sobre a riqueza verdadeira do intelecto versus a riqueza material do ter e do não ser, que essa é a realidade. Muitos têm, mas não são nada. São só aquilo que o dinheiro dá a impressão que eles são, mas na realidade eles são frustrados, eles são pessoas mais paupérrimas que jamais se viu em outras áreas, em outros aspectos, enquanto a partir daquele que às vezes não tem um saldo bancário grande ou vive materialmente como um paupérrimo, no entanto, todavia, é um camarada sábio, tem uma riqueza formidável, fenomenal, muito interessante. E esse um dia pode ter o bem material que o outro, por não ter cabeça, tem atualmente. Mais tarde pode não ter. Quantos jogadores de futebol que alcançaram inúmeras riquezas e perderam elas? Como o jogador Miller do São Paulo, da seleção brasileira, teve até virar pastor para mudar de vida, para tentar reconquistar pelo menos o básico da muita grana que ele recebeu. Importa é ter a cabeça no lugar. Então aqui uma reflexão muito interessante. Iguais nunca, realmente vai ter sempre os diferentes, vão existir sempre aqueles que vão ser de fato o divisor de d'água dos demais. Vamos a uma outra reflexão já para continuar aqui. Dureza, aqui é bem rapidinho, ó. É duro, ninguém sabe que é a melhor aluna da faculdade Uniban de São Paulo, aquela da sirigaita que desfilou seminua
Pois é, a melhor aluna ninguém sabe quem é, mas a sirigaita seminua está famosa. Aqui ele está falando de Geisa Arruda. Então lá, é duro, ninguém sabe quem é a melhor aluna da faculdade da Uniban. Mas a sirigaita da Uniban já se sabe. E está famosa. Ganha contratos e serve o prato. País infeliz onde o nada é tudo. É. Tanto é que a Geisa Arruda, depois da seminudez dela, ficou bem celebridade ou subcelebridade, ganhando bastante dinheiro, diferente talvez da melhor aluna ali da própria faculdade. Isso vem a calhar com aquilo que a gente estava falando anteriormente, que para ganhar dinheiro não precisa muito de intelecto. No entanto, todavia, para manter ou ter uma vida saudável, é necessário intelecto. Por isso que muitos ricos, às vezes, não vivem tanto, diferente de pobres, que, segundo pesquisa, a maioria que tem uma vida longeva é pobre. Dura bastante. 90, 100 anos, por aí. Para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo morreu um filho de um grande empresário do ramo alimentício ou de supermercados de Santa Catarina. O camarada tinha ali em torno de quase 50 anos. O camarada pegou um carrão desses conversível a 1000 por hora, como diria o outro, numa BR, deu lá o carro, uma daqueles, vamos dizer assim, paredes ou naqueles guarda-reios e já era. O que adiantou o camarada ter o que tinha? Acho que era uma BMW até. E se matou com a BMW. Durando apenas, apesar de ter vivido bastante tempo, 50 anos. Enquanto a partir da outros, mais devagar, aos poucos, sabendo viver, duro mais. Uma baita reflexão aqui do senhor Luiz Carlos Prates e a gente comentando. Sobre um caso aí que aconteceu em alguma cidade de Santa Catarina, de um funcionário público que surtou e queria o fim da procuradora municipal. Dar o fim nela. E segundo informações, quem estava presente tentou acalmar esse funcionário, dizendo assim, tá louco, rapaz, tu vai fazer uma coisa dessa? Você vai ficar anos e anos preso na cadeia? Ah, mas isso, mas aquilo, eu tenho uma tese diferente e ainda você é advogado. Como é que você vai fazer uma loucura dessa? E aí ele foi calmando aos poucos, saiu até, segundo informações desse funcionário, antes do expediente para não fazer uma loucura. Porque a procuradora municipal não teria dado, segundo a tese dele, não sabemos se é verdade, os direitos trabalhistas dele. E tudo tem a ver com estresse. O camarada ficou tão agitado com o indeferimento da procuradora que surtou. Só faltou pegar um pau, quebrar tudo dentro da repartição pública ou quebrar a cara da própria procuradora. Então, temos que lidar com essas situações de psicopatia, que ninguém nesse mundo tá livre disso. Segundo a 72ª edição da própria organização que a Organização Mundial da Saúde faz, o movimento que ela faz sobre a questão da saúde, como uma patologia, doença ocupacional na esfera trabalhista, a própria síndrome do esgotamento virou agora, então, lá na lista da Organização Mundial da Saúde, e quem tiver pode pleitear para auxílio e também para aposentadoria por invalidez. O auxílio seria popularmente ficar encostado por conta dessa síndrome. Até sugiro, né, para essa pessoa, para esse funcionário público que teve essa crise, que a gente compreende, que se aposente com a síndrome do burnout, que é uma síndrome de esgotamento, que pode advir de muitas coisas, cobranças excessivas de trabalho, excesso no caso, trabalhar mais do que o horário,
síndrome de pânico que deu, transtorno de ansiedade que dá porque tem que cumprir as tarefas, aquela coisa toda, bem como, às vezes, já no caso dos mais novos, a inexperiência, a falta de informação, de comunicação, ruído na comunicação, bem como a situação, às vezes, do sujeito estar trabalhando num local que não era para estar trabalhando, ou estar trabalhando num ambiente que não é tão propício, que é um ambiente inóspito, inabitado no sentido da loucura, do assédio moral. O assédio moral também pode dar a síndrome do burnout. Parece que foi o que ocorreu com esse funcionário público advogado nessa situação aí. Então, temos agora a decisão da Organização Mundial da Saúde, na esfera trabalhista, que a síndrome de burnout, do esgotamento físico e mental, possa então ensejar ou possa permitir que a pessoa peça o auxílio, ficando um tempo parado em casa, ou até mesmo aposentadoria por invalidez. Isso é muito sério, essa questão aí de problema no trabalho e o problema mental. Né? E no final de ano as pessoas ficam doidas, e também por conta da pandemia, muitas pessoas, olha, fazendo loucuras que eu não posso nem falar aqui no YouTube, senão o YouTube pode censurar. É muito lamentável mesmo. Não é brinquedo, não. Muito fácil criticar. Eu quero ver, sentir ou passar a pele, como provavelmente deve ter ocorrido aí com esse funcionário público. Que imagine só, o camarada está tão agitado, mas tão doido que ele queria esganar a procuradora. Poxa, é só ir pela via judicial, ora bolas. Para que tem a justiça? Se teve alguma injustiça, vai para a via judicial, não vai para porrada. E outra, crime de feminicídio, dá mais problemática ainda. Tem que vigiar. Pode implicar, claro que não é crime, de misoginia, problemática com aversão às mulheres. Olha, aí complica muito mais ainda. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Cada caso é um caso, obviamente, e nós temos agora, então, essa decisão.